Bom, 11h22, nesse próximo domingo, dia 14 de setembro, Metrô de São Paulo faz 40 anos. Nessa semana você está conferindo uma série de entrevistas aqui no Metrópole sobre o assunto, sobre o metrô aqui de São Paulo. Lembrando que amanhã, sexta-feira, Estadão no Ar e Metrópole, transmitidos diretamente da estação Vila Mariana do metrô. Ouvinte pode passar por lá, acompanhar a nossa transmissão, conhecer a nossa equipe, dar um alô pro Raíssen Abac. Também estarei por lá, toda a equipe aqui da Rádio Estadão. E dando continuidade à série de entrevistas que você está acompanhando desde o início da semana aqui no Metrópole, eu converso agora com o Rogério Belda. Ele é assessor da Diretoria de Planejamento e Expansão do metrô. Oi, Rogério, bom dia. Bom dia, Ana. Senhor Rogério, o senhor é um dos funcionários mais antigos do metrô? Sim, eu entrei em 1968. E qual era o trabalho que o senhor desempenhava naquela época? Bem, a empresa era bem pequena, era basicamente fazer os projetos e acompanhar as empreiteiras que estavam fazendo a primeira linha. E o meu trabalho estava ligado no início a desvio de tráfego, porque as obras precisavam alterar o tráfego da cidade e o Detran não tinha a capacidade de fazer o estudo minucioso que era necessário. Então isso era feito dentro do metrô. Tanto é que em 1974, parte dessa equipe foi criar a CET e o DSV da prefeitura. O metrô também era municipal nessa época. E ele foi passado para o Estado pela necessidade de obter mais verba para a construção de novas linhas. Mas naquele tempo a gente estudava somente a primeira linha que ainda ia operar. E as obras exigiam fechar a rua, mudar o trânsito, e o Detran não tinha capacidade de fazer isso. Então era o próprio metrô que fazia. Então o senhor participou da construção da primeira linha de metrô aqui de São Paulo? Eu era da equipe. O mais importante era o Roberto Scaringella, que depois foi ser presidente da CET. E eu, junto dele, tinha um engenheiro muito talentoso chamado Elmir Gemani. São duas pessoas que eu sinto saudade porque já faleceram. Eles foram muito importantes naquela época. Um por ser o que organizava as coisas, tinha capacidade de organização, e o outro por ter uma criatividade técnica muito grande, não só de planejamento, mas como também de trânsito. Senhor Rogério, e naquela época quais eram as dificuldades, em se fazer um mapa, um estudo sobre desvios de tráfego aqui em São Paulo? Quem cuidava disso era o Detran para o estado inteiro, e eles não tinham equipe para fazer. Então eles pediam que o metrô fizesse a parte do metrô, porque São Paulo era muito mais complicado do que as outras cidades. E foi por isso também que acabou se constituindo na Companhia de Engenharia de Tráfego. Isso, mais tarde, o prefeito Olavo Setúbal separou a parte que estudava tráfego da parte que fazia a engenharia do metrô e criou a CET e o DSV. Uma contribuição que o metrô deu. A cidade de São Paulo era muito diferente de agora, viu? Eu diria até que tinha algumas coisas muito atrasadas, não tinha orientação de trânsito, as placas de orientação não existiam, a capacidade de fazer estudo de tráfego também não existia, tudo isso foi feito dentro do metrô. E, muito acertadamente, depois se criou a CET e o DSV. Quando o metrô foi transformado numa empresa estadual, essa atividade ficou no município, como parte da competência do know-how da prefeitura. Então a CET e o DSV foram criados a partir do metrô aqui de São Paulo. Exatamente. E o grande fomentador disso foi o engenheiro chamado Roberto Salvador Scaringella, que trabalhava diretamente com Plínio Asman, que era o presidente do metrô, que levou o metrô para diante. E, senhor Rogério, em todos esses anos, como funcionário do metrô de São Paulo, o senhor deve ter aí mais histórias ainda, inúmeras histórias para contar. Mas qual é o capítulo de toda essa trajetória que o senhor poderia destacar para a gente? Bem, da parte que eu acompanhei, quando o metrô, que era municipal, passou para o estado, ele levou também o conhecimento de planejamento. E o metrô passou a fazer uma pesquisa, que é a pesquisa das viagens, que é chamada pesquisa de origem e destino. E passou de cada 10 anos fazer novamente para ter uma radiografia da mobilidade da cidade. Com isso, São Paulo é a única cidade do mundo que tem um acompanhamento da evolução da maneira com que a população viaja
mesmo em relação a outras metrópoles aí chamadas metrópoles mundiais. Isso constatado por especialistas internacionais de que São Paulo tem essa herança. Essa herança veio do metrô municipal para o metrô estadual. E na época que o senhor entrou no metrô, esse estudo já era feito de alguma forma? Sim, mas aí era uma coisa bem mais simples e quase que por coincidência nós acertamos, mas era um estudo muito simples. Hoje o metrô faz o estudo de quantas pessoas vão viajar daqui a 20 anos, mas naquela época era para fazer daqui a 20 dias. Então nós estudamos quem morava por perto e criamos uma hipótese de quem viria por curiosidade, que nós chamamos de demanda da curiosidade. Quando se tem vários fatores juntos, muitas vezes o resultado acaba sendo próximo da realidade. E foi o que aconteceu, nós acertamos a demanda, mas eu diria que foi muito mais por coincidência do que por necessidade pelas informações que a gente dispunha. Então, naquela época, ainda em fase de planejamento para a construção da primeira linha do metrô, vocês conseguiram acertar um estudo sobre o número de viagens e o número de passageiros que utilizaria o metrô. E como é que vocês conseguiram isso? Sem a internet, sem a ajuda da tecnologia? Como é que esse levantamento foi feito naquela época? Bem, o metrô, para ser construído, teve um estudo de viabilidade. E nesse estudo de viabilidade se fez a primeira pesquisa de como a população de São Paulo viajava. Nós usamos isso para saber onde as pessoas residiam e aquelas que estavam próximas daquele trechinho de linha que ia ser inaugurado. Acrescentamos depois uma demanda, essa aí puramente estimada, que a gente chamou de demanda de curiosidades. E que eu diria até que por coincidência bateu com o número de pessoas que usou o metrô inicialmente. Era tudo muito simples, viu? Hoje é bem mais complicado. Porque hoje a estrutura, o número de passageiros são bem maiores, né? Sim, porque agora é fazer a demanda para várias linhas ao mesmo tempo, né? E naquela época era para fazer a demanda de um trechinho pequeno. E naquela época vocês tinham expectativa de acertar o número de usuários mesmo sem a existência do metrô? Eu tinha uma esperança, eu trabalhei muito tempo com estatísticas e o fato da gente ter uma pesquisa das viagens realizadas na metrópole em 68 facilitou esse exercício de imaginação que a gente fez. E hoje esses estudos são feitos com base em quais informações, Sr. Rogério? É a pesquisa de origem e destino. A cada 10 anos o metrô com outras entidades públicas faz uma pesquisa nos domicílios para saber como as pessoas viajam. E se constrói uma matriz, que é chamada matriz de origem e destino, de onde elas saem, para onde elas vão e que horas elas fazem a viagem e de que maneira elas se deslocam. Então as pessoas ou andam a pé, ou andam de ônibus, ou andam de trem, ou andam de automóvel. E a partir dessa matriz de viagem é que a gente faz as estimativas, tanto atuais quanto futuras. E o número de passageiros tem aumentado ou diminuído? O número de passageiros do metrô, ele aumenta permanentemente. Ele vai acompanhando a própria expansão da rede e uma preferência que as pessoas agora têm pelo metrô, porque ele não enfrenta congestionamento, né? Então, hoje em dia, muita gente que antes usava carro utiliza o metrô como meio de transporte na cidade. Há 2 linhas para serem inauguradas, né, em monotrilho, que é a linha 15 prata e a 17 ouro do metrô. Já há algum estudo, né, de aumento do número de usuários ou do impacto que essas 2 linhas vão causar nas viagens do metrô aqui de São Paulo, Sr. Rogério? Sim, o metrô sempre faz. Ele precisa fazer isso até antes para elaborar os seus projetos. Esse dado existe, eu não tenho como lhe indicar agora, mas esse estudo de demanda que a gente chama, foram feitos para essas 2 linhas. Sr. Rogério, quando o senhor começou a trabalhar no metrô, o senhor já fazia uma ideia de como seria a expansão do sistema? Sim, porque os estudos que foram feitos do estudo de viabilidade, eles já previam uma rede básica de várias linhas. Algumas coisas não se sabia na época. Por exemplo, que o metrô ia passar do município para o estado. Outra coisa que não se sabia é que tanto a FEPASA, que era estadual, quanto a REFESA, que era federal, ia se transformar numa companhia ferroviária de transporte de passageiros, que é a CPTM. E essa companhia faz os estudos junto com o metrô, é uma mesma rede. Quem usa o metrô passa para o trem, quem usa o trem passa para o metrô.
E esses estudos foram feitos e sempre se faz 10 anos para diante quanta gente vai usar o meio de transporte e que novas linhas precisam ser feitas em função dessas estimativas. Sr. Rogério, para a gente encerrar a entrevista, o que o senhor espera do funcionamento do metrô para os próximos anos aqui em São Paulo? Ele vai continuar com essa vocação de ser a espinha dorsal do deslocamento na cidade. Vai ocorrer também um aumento maior de integração entre ônibus e metrô, metrô e trem, também com o monotrilho agora vai criar uma rede que dá mais acessibilidade, mais flexibilidade para quem se desloca na cidade. E isso vai fazer com que se equilibre o número de pessoas que usam transporte coletivo com os que usam o automóvel. Atualmente já é mais interessante usar o metrô, trem e ônibus combinado pelo bilhete de integração do que enfrentar o congestionamento e a incerteza até de encontrar um local para estacionar. Muito bem, eu conversei com o Rogério Belda, assessor da Diretoria de Planejamento e Expansão do metrô. Muito obrigada pela entrevista, senhor Rogério. Eu que agradeço aí a oportunidade de lembrar tempos bem interessantes. Rádio Estadão, nos 40 anos do metrô em São Paulo. Só para quem quer saber.